Olá, participantes do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês sobre o tema relacionado à nanoagricultura em ambiente controlado e tecnologias disruptivas para a fabricação de alimentos, algo que temos desenvolvido no nosso laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E, nesse sentido, quando nós estamos pensando no contexto global atual das mudanças climáticas e ambientais que temos vivenciado, até mesmo no nosso próprio país, isso tem nos mostrado o quanto é urgente a necessidade de buscarmos alternativas para aquela agricultura extensiva, a qual permite a produção de alimentos que nós temos hoje no nosso dia a dia. E, nesse contexto, muito se destaca a questão relacionada à importância da sustentabilidade nesse nosso contexto atual, onde a busca por soluções que, ao mesmo tempo que sejam, do ponto de vista ambiental, corretas e sejam socialmente justas e economicamente viáveis, se tornem alternativas à produção em escala para alimentar a população global. E, nesse contexto, nós muito temos nos preocupado com as questões relacionadas com o papel da inovação enquanto um catalisador desses processos que envolvam sustentabilidade, onde a busca por alternativas que nos permitam realizar a produção em escala necessária, ao mesmo tempo que oferecendo os benefícios que advêm do processo produtivo, nós tenhamos a possibilidade de gerar alimentos, de gerar produtos que entreguem valor à nossa sociedade. E, nesse contexto, muito nos perguntamos, em um evento como esse, que relaciona a nanobiotecnologia e a bioengenharia como áreas do conhecimento interligadas em prol da sustentabilidade, em como essas áreas podem contribuir para que hoje nós tenhamos o desenvolvimento de novos produtos, de novos processos e, consequentemente, consigamos entregar tecnologias com proposta de valor na sociedade. E, nesse sentido, nas 3 primeiras edições do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, eu tive a oportunidade de trazer novos conceitos, onde na primeira edição, em 2020, trouxe o conceito da nanobiofabricação, enquanto relacionado ao uso de nanomateriais e também de nanosistemas, como blocos de construção e princípios ativos em processos de fabricação digital, onde o uso de nanotecnologia acabava agregando valor aos desenvolvimentos em biofabricação. Já na segunda edição do Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia em 2021, tive a oportunidade de falar sobre o tema relacionado à nanobioconvergência, enquanto área que permite a fusão transdisciplinar das ciências e engenharias relacionadas com a vida com as tecnologias ditas convergentes e habilitadoras, onde agora as áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia começam a compartilhar protocolos, como podemos ver em várias sessões de pôsteres que teremos ao longo do evento. E também, no terceiro CDNB em 2022, eu tive a oportunidade de falar sobre o conceito de nanotecnologia das coisas, enquanto aquele que relaciona-se tanto a objetos, insumos ou materiais cotidianos do nosso dia a dia e que eles embarcam alguma nanotecnologia, mas que, para fazer algum sentido, essa nanotecnologia tem que entregar valor aos usuários finais, às personas dessa tecnologia. E no ano passado, ao invés de um novo conceito, tive a oportunidade de trazer para vocês uma nova perspectiva. Então, na 4ª edição do CDNB, tive a oportunidade de falar sobre a importância que está começando a ter a inteligência artificial no âmbito das áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia, inclusive com o IA bem grande do terminal dessas palavras, enquanto, no momento, nós temos muito mais que a questão não é mais ser, e sim como a inteligência artificial afetará os projetos de cada um de nós que estamos aqui desenvolvendo estudos nas áreas de nanobiotecnologia e bioengenharia. E nesta edição, nesta 5ª edição, nós não teremos nenhum novo conceito e também não uma nova perspectiva, e sim uma aplicação do uso desses conceitos e perspectivas listados anteriormente, que tive a oportunidade de apresentar a vocês, onde falarei sobre a nanoagricultura em ambiente controlado e também sobre tecnologias disruptivas voltadas para a fabricação de alimentos.
E o que é a agricultura em ambiente controlado? Ela vem a ser uma forma de cultivo na qual as plantas que nós estamos produzindo, elas utilizam-se para alcançar a produção, tecnologias-se para otimizar e também condições de crescimento aperfeiçoadas que nos permitam controlar todos os aspectos relacionados à cadeia de produção, incluindo eles a temperatura, a umidade, a luz, nutrientes, e que isso possa ocorrer em ambientes fechados, confinados, como, por exemplo, estufas ou sistemas de cultivo vertical, em contrapartida àquela agricultura extensiva mais popularmente conhecida. E, nesse sentido, existem diversos desafios desse processo de agricultura, que chamaremos aqui, a partir de então, de AAC, que envolvem as questões de custos elevados, de um alto consumo de energia, de uma complexidade técnica, da necessidade de escalabilidade da maioria dos processos e, principalmente, a questão relacionada à adaptação das tecnologias, haja visto que a maior parte das tecnologias utilizadas em agricultura em ambiente controlado são meramente adaptadas de tecnologias da agricultura extensiva. E, nesse contexto, quando você pensa em como a nanotecnologia pode agregar valor, trazer benefícios à AAC, nós temos que insumos e materiais produzidos com nanotecnologia podem ser mais eficientes do que outros insumos utilizados na prática agrícola, como, por exemplo, o caso de nanofertilizantes e nanopesticidas de liberação lenta e sustentada de princípios ativos, estes podendo ser nutrientes, esses podendo ser agentes que controlem pestes, pragas e patógenos, também em nanosensores cada vez mais precisos voltados para o monitoramento ambiental em tempo real, também substratos e embalagens empregados nos processos de produção na agricultura em ambiente controlado que sejam mais multifuncionais e inteligentes, e também materiais avançados que permitam a melhora e a eficiência do uso de luz e também de água. E, nesse contexto, o que seria idealmente produzido com o uso da nanotecnologia nos processos de AAC? Nesse contexto, os cultivos do tipo livres de solo ou cultivos com menos solos, cultivos hidropônicos, aeropônicos, tendem a ser os que mais se beneficiam do uso de nanotecnologia quando se tratando em cultivos em ambientes controlados. E, nesse contexto, destacamos as produções de microverdes e brotos, de hortaliças, de folhosas, de plantas medicinais e ervas aromáticas, de frutas pequenas, como morangos, por exemplo, de leguminosas, de flores comestíveis, tubérculos e plantas alimentícias não convencionais. E é com base nisso que alicerça-se alguns dos esforços desenvolvidos no nosso laboratório, o Laboratório de Nanobiotecnologia, aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, enquanto um ambiente voltado para pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, e cujo modo de operação é pensar macro, planejar micro e realizar nano. Nosso ambiente atualmente conta com 3 infraestruturas principais e uma casa de vegetação. No LNano 1 é onde nós realizamos os testes iniciais em escalas de início de otimização dos processos de desenvolvimento de nanomateriais, biomateriais e processos de biofabricação. No LNano 2 é onde nós realizamos as etapas de prototipagem e de escalonamento tanto dos produtos quanto dos processos aqui desenvolvidos, e no LNano 3 é onde nós fazemos o desenvolvimento e produção de biomateriais e também realizamos caracterizações bioquímicas e toxicológicas. Além de contarmos com a Casa de Vegetação 12, na qual nós temos diversos tipos de irrigação distintos que nos permitam avaliar em ambientes modulares as características dos materiais aqui desenvolvidos estes em 6 linhas de pesquisa principais, onde a primeira delas envolve a investigação de produtos e coprodutos agropecuários, agroindustriais e florestais, com vistas a compreender as estruturas biológicas e como elas são organizadas em nanoescalas em prol do desenvolvimento de micro e de nanosistemas sustentáveis, principalmente empregando a técnica de microscopia de força atômica nos processos de caracterização desses materiais. Na linha de pesquisa 2 é onde nós empregamos os materiais prospectados anteriormente, desenvolvendo micro e nanosistemas lipossomais, lipídicos, metálicos e poliméricos,
biopoliméricos, em prol de, empregando rotas de síntese verde, rotas de síntese sustentáveis, desenvolvamos materiais que permitam a entrega e liberação sustentada de princípios ativos e também a imobilização de moléculas. Na nossa terceira linha de pesquisa é onde nós desenvolvemos superfícies e nanoestruturas funcionais que sejam aplicáveis a embalagens ativas, películas comestíveis, nanoalimentos, nanocosméticos, sistemas de remediação, nanobiosensores, nanocatalisadores, estratégias em nanoforense, nanofertilizantes e também onde realizamos agricultura espacial, uma das vertentes da agricultura em ambiente controlado. A nossa quarta linha de pesquisa é onde nós aplicamos conceitos de nanossegurança em prol de verificar aspectos de nanotoxicidade e de nanoecotoxicidade, por meio de métodos aplicados in vitro e in vivo em organismos como bactérias, leveduras, algas, células de mamíferos, plantas, microcrustáceos, minhocas e nematóides. A quinta linha de pesquisa desenvolvida aqui no Elinano envolve a questão que inverte sobre fabricação digital, onde nós empregamos manufatura aditiva, subtrativa, transformativa, praticamos bioengenharia reversa para conseguir compreender os sistemas biológicos, onde nós desenvolvemos estratégias de biofabricação e de bioimpressão, tanto tridimensional quanto quadridimensional, quando você coloca a variável tempo, de arcabouços biológicos que são a base de biomateriais e de nanomateriais. Também a linha de pesquisa onde nós realizamos impressão tridimensional de alimentos, um dos focos que tratarei em instantes. Também praticamos estratégias em eletrofiação e também o desenvolvimento de labware de utensílios e dispositivos de laboratório. E também temos a nossa sexta linha de pesquisa, que é onde nós implantamos processos em prol do escalonamento industrial, gerenciamento de resíduos, avaliação de riscos e impactos, e onde empregamos inteligência artificial nos processos nanobiotecnológicos. E, particularmente, eu sempre acho mais importante destacar no Elinano as pessoas que fazem parte desse time, aí do lado esquerdo, quando estamos em nossos eventos em ambiente remoto, tal qual aqui estamos no 5º CDNB, e do lado direito, quando nós realizamos os nossos eventos presenciais e que efetivamente conseguimos compartilhar momentos científicos e momentos tecnológicos bastante relevantes. No contexto do Elinano, hoje, o nosso foco é no desenvolvimento de nano e de bioinsumos inovadores. Dentre eles, destacam-se lipossomas naturais, emulsões sustentáveis, nanopartículas lipídicas, diversos tipos de nanopartículas metálicas e nanoesferas e nanocápsulas biopoliméricas. E como que esses nanoinsumos e bioinsumos desenvolvidos no Elinano podem contribuir para a AAC. Eles podem permitir que desenvolvamos nanofertilizantes e corretivos de solo cada vez mais eficazes, nanobiopesticidas que sejam seguros e que tenham um desempenho melhorado em relação a outras formas de prescrição desse tipo de produtos, hidrogéis biopoliméricos que sejam estímulo responsivos e consigam oferecer diferenciais durante o processo de produção de diversas culturas, substratos e embalagens que sejam multifuncionais, onde além de acondicionar mudas ou sementes, elas também ofereçam benefícios nutricionais às plantas e outros aspectos como bioestimulantes, nanosensores que sejam cada vez mais seletivos e consigam rapidamente, muitas vezes em tempo real, entregar valor e percepção àqueles usuários de que deve ser feito durante o processo produtivo em um ambiente controlado, nanofiltros e sistemas de remediação que sejam cada vez mais eficazes para a eliminação de poluentes e contaminantes e também alimentos produzidos por agricultura celular e impressão tridimensional, que acabam sendo estratégias também no âmbito de abordagens de agricultura em ambientes controlados. E nesse contexto, como que cada um desses nanoinsumos e bioinsumos podem contribuir para a AAC.
no sentido de oferecer uma redução dos custos de produção, um aumento da qualidade e da produtividade daquelas plantas ali produzidas, oferecendo sustentabilidade dessas operações, já que a agricultura em ambiente controlado tende a ser mais onerosa do que outras práticas agrícolas, oferecer eficiência hídrica desses processos, haja visto que a água acaba sendo um dos recursos mais necessários e fundamentais nesses processos, e também a redução da geração de resíduos que acabam sendo utilizados tanto por meio de abordagens que envolvam compostagem, quanto abordagens de aproveitamento total dos resíduos gerados. Nesse âmbito, nós temos algumas plataformas de pesquisa no nosso laboratório e que conduz a estratégias de desenvolvimento e inovação, uma delas sendo a NanoRecVeg, na qual nós utilizamos recursos genéticos vegetais oriundos de bancos ativos de germoplasma para produzir nanomateriais sustentáveis. Trata-se de uma plataforma inédita em todo o mundo, que nos permite o uso de acessos conservados nos bancos ativos e também nas coleções de germoplasma, em prol de, empregando nanotecnologia verde e com o uso de fitocompostos e nanomateriais sustentáveis, possamos empregar esses materiais na geração e no desenvolvimento de diversos tipos de nanomateriais que vocês verão a seguir. Numa dessas abordagens, a qual tem sido capitaneada pela doutora Vera e atuando com a Maria Luísa, a Karen e a Luna, nós temos atuado produzindo bioextratos antioxidantes por meio da triagem de compostos oriundos de plantas e cogumelos conservados em bancos ativos e coleções da Embrapa, em busca de atividades antioxidantes, onde realizamos diversos tipos de abordagens, tanto para a extração desses compostos, quanto também para a verificação dos atributos antioxidantes destes, por meio de reação como a de Folin-Cocteau e também a reação do DPPH, que nos permite, posteriormente, organizar todas essas informações como um banco de dados, que pode ser útil e acessível a qualquer momento na busca por materiais que ofereçam atividade antioxidante. E como que antioxidantes contribuem para a agricultura em ambiente controlado? Eles nos permitem aumentar a resistência ao estresse da planta quando aplicado diretamente a essas e considerando que no ambiente controlado as plantas também são bastante sujeitas a estresses, oferecer melhorias dos processos, particularmente processos metabólicos como o caso da fotossíntese, que pode ser beneficiada do uso de tais abordagens que empreguem esses bioextratos, na melhoria da saúde do solo, particularmente permitindo que micro-organismos benéficos se estabeleçam, e também dos substratos que são empregados nas estratégias de AC, e também a proteção contra doenças, aquelas que acabam acometendo as plantas em ambiente controlado e que podem ser controladas com o uso dessas tecnologias verdes. Uma outra estratégia que nós temos no âmbito da mesma plataforma envolve o desenvolvimento e a seleção de fitoextratos multifuncionais, onde a Ila e o André têm atuado na triagem fitoquímica de metabólitos, tanto primários quanto secundários, oriundos de espécies conservadas nos bancos ativos de germoplasma e nas coleções da Embrapa, em prol de, a partir do material vegetal extraído em meio aquoso ou alcoólico e realizando diversos testes colorimétricos, nós consigamos construir uma base de dados de informações que agora pode ser facilmente acessível com vistas à identificação de quais são os compostos em cada espécie. Como que fitoextratos contribuem para a agricultura em ambiente controlado? Eles permitem-nos aumentar a produção de metabólitos secundários das plantas, já que no ambiente controlado, muitas vezes você quer produzir e modular a produção desses metabólitos para diversas aplicações, incluindo usos industriais, no estímulo à germinação das sementes, empregando a fitoextratos, no incremento da fertilidade de solos que podem se beneficiar com essa fonte de componentes ali incluídos, e também na redução do uso de pesticidas convencionais, haja visto que muitos fitoextratos têm eficácia e efeitos sobre organismos que poderiam ser prejudiciais às culturas.
Nessa plataforma, nós também desenvolvemos diversos tipos de nanomateriais, dentre eles os nanomateriais metálicos, onde a Thalita tem liderado o time constituído pela Ana Luísa, a Luísa e a Marina, em prol de desenvolvermos nanopartículas monometálicas e bimetálicas, utilizando extratos aquosos de plantas conservadas nos bancos ativos de germoplasma. Nesse contexto, quando nós realizamos a triagem dos recursos biológicos e incorporamos extratos aquosos desses materiais biológicos junto com soluções metálicas, de sais metálicos, nós temos, então, a produção de nanopartículas de prata, de cobre, de zinco e de outros metais em ambiente hidrotermal, quando realizamos sob moderadas temperaturas esses processos de reação. Essas nanopartículas contribuem para a agricultura em ambiente controlado na medida que permitem realizar o controle tanto de patógenos e doenças típicos desse tipo de cultivo, a remediação de contaminantes e poluentes encontrados em tais ambientes, permitem-nos a detecção eficaz de alterações ambientais e também oferecem-nos aumento de qualidade nutricional, já que diversos desses componentes podem ser incorporados às plantas e oferecerem plantas com maior valor nutricional. Nessa mesma plataforma, em equipe liderada pela Cíntia e constituída também pela Camila, a Nicole e a Késia, nós temos desenvolvido nanomateriais poliméricos, incluindo entre eles nanocristais, nanofibras e nanopartículas, utilizando extratos oriundos dos bancos ativos de germoplasma aqui da Embrapa. Nesse contexto, utilizando particularmente estratégias que envolvem hidrólise, no caso de nanocristais, hidrólises ácidas, de nanofibras, hidrólises ácida e alcalina, e no caso de nanopartículas, hidrólises ácidas seguidas de nanoprecipitação, nós produzimos nanomateriais com os mais variados atributos fisicoquímicos e funcionais que podem ser empregados na agricultura em ambiente controlado como veículos que permitem-nos a liberação de princípios ativos demandado pelas plantas em cultivo, que possibilitam-nos também o estímulo do crescimento das plantas, a manutenção do balanço hídrico naquele ambiente, particularmente em substratos, e também como fonte de nutrientes para as plantas oriundos desses materiais poliméricos. E, nessa mesma plataforma, utilizando-se de estratégias que envolvem a produção de nanomateriais lipídicos, a Cíntia também tem liderado os times que são constituídos pela Andréia, Eduarda e Luísa, em prol de desenvolver emulsões nanopartículas lipídicas e lipossomas a partir de plantas que são conservadas nos bancos ativos, onde, nesse contexto, quando nós recebemos tais materiais, realizamos a extração dos fosfolipídios deles e, a partir dali, produzimos os 3 tipos de nanomateriais, as nanoemulsões, as nanopartículas lipídicas sólidas e os lipossomas, que são, por sua vez, caracterizados e analisados quanto às informações de potencial zeta, diâmetro hidrodinâmico e também índice de polidispersividade. Assim como as etapas anteriores, todas as informações obtidas por essa equipe são compiladas como um banco de dados de informações em nanoescala, que podem ser prontamente acessadas em prol de compreender quais nanomateriais podem ser úteis e empregáveis na agricultura em ambiente controlado, na medida em que nanomateriais lipídicos permitem-nos a liberação lenta e controlada de princípios ativos, protegem esses princípios ativos com relação à baixa estabilidade que muitos deles têm, incluindo aqui, inclusive, compostos voláteis, e também a promoção de processos intracelulares, haja visto que parte desses nanossistemas podem atuar dentro das células, e também melhorando o desempenho frente a estresses das plantas sob esse tipo de cultivo. E, por falar nisso, quando nós pensamos em aplicação de nanomateriais úteis para a agricultura em ambiente controlado, cabe-nos aqui também apresentar alguns exemplos de como materiais produzidos por rotas, como vocês viram anteriormente na plataforma NanoRecVeg, podem ser empregados para o desenvolvimento de novas práticas, de novas aplicações. Uma delas é a que tem sido conduzida pela Alice, que envolve o desenvolvimento de nanorrepelentes, onde tais materiais de natureza lipídica, à base de vegetais empregando óleos essenciais, conseguem repelir insetos indesejáveis, tanto na agricultura em ambiente controlado, quanto também
para aplicações tópicas em pessoas que podem estar lidando não só com a prática agrícola, mas em quaisquer outros ambientes. Já a Luísa tem aplicado nanomateriais de base lipossomal como nanoantibióticos em prol da liberação controlada de princípios ativos oriundos ou que têm atividades antibióticas. Nesse contexto, esses lipossomas veiculam antibióticos convencionais e permitem-nos avaliar a atividade antimicrobiana desses antibióticos frente a micro-organismos potencialmente patogênicos, não só de plantas, mas também de humanos. Já a Bruna tem utilizado estratégias semelhantes, só que desenvolvendo nano-antimicrobianos do tipo etossomais, produzindo etossomas que permitem a liberação sustentada tanto de extratos quanto também de biomoléculas de origem vegetal. A partir desses materiais de origem vegetal, os extratos ou também as biomoléculas isoladas, ela produz etossomas que são, então, caracterizados e avaliados quanto à sua aplicabilidade com relação à ação antibacteriana e também até mesmo aplicações em outros usos. Já no caso da equipe que tem sido liderada e na qual atua a Cíntia, a Caroline, o Lenart e a Lorena, nós temos desenvolvido nanosanitizantes à base de nanopartículas, sobretudo nanopartículas de prata, que são produzidas utilizando extratos vegetais, em prol de identificar materiais que tenham uma atividade sanitizante de amplo espectro para o controle de micro-organismos. Então, a partir do acesso de uma planta, nós temos a extração aquosa desse material e a realização de testes de atividade antimicrobiana em prol de identificar, por meio da concentração mínima inibitória, quais seriam aqueles agentes que têm o efeito mais positivo do ponto de vista de inibir o crescimento desses micro-organismos. Já o André, utilizando-se de estratégias de nanocatalisadores, tem desenvolvido nanorremediadores em prol de aplicá-los em vários usos industriais e também que podem ser empregados na agricultura em ambiente controlado, na degradação de contaminantes e de poluentes. Nesse exemplo, envolve a degradação do 4-nitrofenol, que poderia ser bastante nocivo em vários ambientes, mas que pode ser convertido a uma forma não tóxica quando você utiliza-se de catalisadores. Depois de falar um pouco dessa plataforma NanoRecVeg, eu vou falar agora da plataforma AgriNanoInsumos, que vem a ser uma estratégia na qual nós empregamos alguns dos conhecimentos e também algumas das tecnologias geradas anteriormente em prol de desenvolver nanosistemas multifuncionais. É uma plataforma baseada no uso da multifuncionalidade como um padrão em nanomateriais e que nos permitem desenvolver nanocorretivos de solo, nanobioestimulantes, nanofertilizantes, nanobiofertilizantes, nanobiopesticidas e também nanobioherbicidas. Nesse contexto, a Isadora, juntamente com o André, tem desenvolvido nanofertilizantes associados a nanocorretivos de acidez, em prol de conseguirmos tanto corrigir a acidez de solos agricultáveis no país, quanto ao mesmo tempo oferecer micronutrientes às plantas desse solo que vem a ser corrigido. E, dessa forma, produz-se um material que agrega valor e benefícios na cadeia produtiva, haja visto que pode ser aplicado numa única etapa de atuação, seja no campo, seja na agricultura em ambiente controlado. Já a Vitória tem desenvolvido uma série de embalagens biodegradáveis e multifuncionais, as quais nós temos chamado de embalagens inteligentes para mudas e que nos permitem desenvolver sementes e mudas de plantas de interesse agronômico em recipientes que são distintos daqueles comumente conhecidos por vocês, os vasos ou tubetes, nos quais as plantas são produzidas nas suas fases iniciais, mas que são de base plástica. Nesse caso aqui, utilizando componentes oriundos de agroindústrias e coprodutos agroindustriais, como a casca de arroz carbonizada, nós realizamos processos de aglomeração que nos permitem produzir biomateriais empregáveis em processos de fabricação de embalagens biodegradáveis. Essas embalagens podem ser literalmente plantadas sem a necessidade de remoção, como aquelas que acontecem no caso de plásticos. Nos estudos no âmbito da plataforma AgriNanoInsumos, voltados para desenvolvimento de estratégias de fertilização, a Juliana, juntamente com o Lucas e o André,
tem desenvolvido nanobiofertilizantes bifuncionais e multifuncionais, os quais podem ser empregados no tratamento de sulcos de semeadura e também na inoculação de sementes que venham a ser utilizadas tanto em ambiente protegido quanto em agricultura extensiva, para ganho de fertilidade desse solo e oferecer saudabilidade ao solo, haja visto que tratam-se de materiais que são benéficos à aplicação no ambiente, incluindo até mesmo bioinsumos como inoculantes. Já na mesma plataforma, nós desenvolvemos alguns anos atrás a tecnologia de nanopigmentos magnéticos, as quais tratam-se de nanopartículas magnéticas coloridas que, quando utilizadas para o revestimento de sementes, permitem nos oferecer melhoria de desempenho funcional nessas sementes, tanto em relação a estratégias voltadas para a germinação, quanto também ao controle de pestes, de pragas e patógenos que você tenha. E na mesma plataforma Agronanoinsumos, nós temos a Beatriz, que atuou conosco desenvolvendo nanobiopesticidas à base de óleos essenciais e extratos vegetais, com vistas ao controle de insetos e de patógenos, onde tais materiais oriundos de plantas distinguem-se dos pesticidas convencionais na questão de oferecer superior sustentabilidade quando aplicados tanto em ambientes controlados quanto também em aplicações a campo. E a Daniela, mais recentemente, desenvolveu conosco, na mesma plataforma, uma série de nanobioherbicidas baseados em óleos essenciais que permitem realizar o controle de plantas daninhas. A primeira etapa envolve a seleção e prospecção de quais óleos essenciais teriam essa eficácia na produção de emulsões e também no efeito sobre plantas in vitro, para que posteriormente possa ser empregado no controle de ervas daninhas. Já a Bárbara, na mesma plataforma, tem desenvolvido estratégias do tipo atrai, infecta, e as quais permitem desenvolver, então, um nanossistema que contenha um feromônio que atraia um inseto praga, no caso, nós estamos trabalhando com a broca da bananeira, e em seguida, esse sistema feromonal que atraiu o inseto também tem associado a ele um fungo entomopatogênico em pastilhas e que permitem que, quando o inseto tenha contato com este, seja possível o manejo e o controle desta praga. Já a Luísa tem desenvolvido estratégias em prol da seleção e estabilização de bioinsumos, mas não qualquer bioinsumo, mas bioinsumos que são provenientes de micro-organismos solubilizadores de fosfato, encontrados em solos com alta fertilidade, como, por exemplo, terras pretas indígenas do nosso país. E, nesse contexto, esses micro-organismos permitem realizar a solubilização do fosfato e oferecer fósforo para as plantas, haja visto que esta é uma busca bastante crescente no nosso país, tendo em vista a necessidade de fontes alternativas de fosfato. E a Camila tem desenvolvido uma série de soluções nutritivas nanoestruturadas que possam ser empregadas na agricultura em ambiente controlado, particularmente para a produção de microverdes, onde o modelo que ela investiga é um modelo de beterraba, que são nanobiofortificadas com soluções nutritivas que são à base de nanopartículas de selênio. O foco é que você tenha a possibilidade de ter uma fonte de selênio bioabsorvível pelas pessoas que consumirem aqueles microverdes e, consequentemente, oferecer uma alternativa à suplementação de selênio. As estratégias que ela utiliza envolveram inicialmente a sanitização adequada das sementes a serem empregadas, a identificação do fotoperíodo mais indicado, o período de dias necessários para que você tenha a formação das plântulas que foram investigadas tanto qualitativa quanto quantitativamente, e também avaliados hidrogéis contendo essas nanopartículas de selênio, as quais são as soluções nutritivas que vêm sendo empregadas. E no âmbito de uma terceira plataforma da nossa equipe, que é a plataforma NanoBioFab Lab, nós temos realizado biofabricação digital. Trata-se de um conceito inovador, no qual nós temos biofabricado estruturas em 3 dimensões, bioimpresso estruturas e, sobretudo, hoje eu vou falar sobre as questões que temos trabalhado envolvendo a impressão tridimensional de alimentos no âmbito da chamada agricultura celular, carne cultivada e também de produção de frutos do mar vegano, além de alguns dispositivos de custo baixo.
Nesse contexto, a equipe desse projeto, constituída aqui nessa etapa pela Cíntia, Victória e André, tem atuado produzindo formulações alimentícias avançadas, as quais são baseadas em farinhas de pulses de leguminosas que tenham alto teor proteico, muitas delas identificadas a partir de bancos ativos de germoplasma da Embrapa, como o banco de feijões fava, que foi prospectado quanto à riqueza proteica dessas sementes, e também avaliadas quanto ao desenvolvimento de novas formulações que ofereçam teor de umidade adequado, teor de proteínas compatível àqueles encontrados em alimentos de origem animal, a capacidade de formação de gel dessas farinhas e também de absorção de água e de absorção de óleo. Por que nós desenvolvemos aquelas formulações? Para que elas possam ser aplicadas em diferentes estratégias de fabricação, incluindo a fabricação tridimensional de alimentos por impressão tridimensional. Só que nos deparamos com um cenário no qual não existiam modelos tridimensionais para impressão de alimentos. E, nesse sentido, a Gabriela tem atuado produzindo uma série de modelos de desenho assistido por computador avançados para a fabricação de alimentos. Esses modelos têm sido construídos ab initio em prol de fabricar digitalmente alimentos, especificamente nesse modelo aqui mostrado, filés de pescados, utilizando impressão tridimensional. Essa etapa ela vem quando a Gabriela se junta com a Cíntia e com a Victória para formar a equipe que tem, a partir das farinhas, considerando a associação com isolados proteicos e também com extratos oleosos utilizando corantes naturais, nós tenhamos a possibilidade de produzir tintas alimentícias. Essas podem ser empregadas em processos mais simples, que são como, por exemplo, a esferificação, a partir da qual nós temos produzido análogos de caviar veganos, ou em processos mais estruturados, como aqueles que envolvem a impressão tridimensional, onde, nesse caso, temos produzido frutos do mar como análogos de anéis de lula e também análogos de filés de salmão. Essas estratégias, empregando essas formulações alimentícias desenvolvidas anteriormente, têm nos permitido gerar produtos de alto valor agregado. Nesse sentido, quando você pensa em análogos de fruto do mar, o emprego de farinhas de feijão branco ou de farinhas de outras pulses, outras leguminosas, com alta concentração de proteínas, permitem nos distinguir no mercado em relação a outros produtos que muitas vezes têm uma concentração proteica inferior. E empregando agentes que permitam a esferificação, nós temos então produzido estruturas muito semelhantes àquelas do caviar de origem animal. Semelhantemente, mas agora de maneira mais estruturada, temos gerado modelos impressos em 3D de anéis de lula, anéis esses que podem agora ser, então, impressos usando formulações alimentícias produzidas, por exemplo, empregando feijões fava que são conservados nos bancos ativos de germoplasma e permitindo-nos, então, produzir alimentos altamente tecnológicos. E, quando nós falamos em alimentos mais complexos ainda, temos também, então, produzido análogos de pescados veganos, onde a impressão tridimensional, utilizando farinhas alimentícias e que são oriundas das mais variadas pulses, permitem-nos empregar formulações que produzem filés de pescados com diferentes atributos sensoriais, sejam eles atributos de cor, sejam eles atributos de aromas, sejam eles atributos de requisitos de óleos presentes nesses alimentos, por exemplo, enriquecidos com ômega 3 para assemelhar aqueles atributos encontrados nos pescados de origem animal. Nesse contexto, temos ainda utilizado das mesmas estratégias em prol de fabricar análogos de pescados à base de frutos nativos, particularmente frutos nativos aqui do Cerrado, onde o Breno, a Gabriela Vieira e assessorados pela Gabriela Mendes, têm produzido uma série de formulações alimentícias, as chamadas tintas alimentícias, à base de farinhas de frutos nativos do Cerrado. Nesse exemplo que vocês veem na tela, o fruto é o baru, e a polpa do baru é um resíduo desse processo produtivo quando se visa obter a castanha, e empregamos essa polpa na forma agora de farinha para impressão tridimensional de produtos cárneos que assemelham-se àqueles encontrados em pescados e que oferecem o aspecto, o atributo agridoce encontrado nessa polpa.
A outra abordagem que temos feito envolve, no âmbito da plataforma NanoBioFab Lab, microcarreadores comestíveis de origem vegetal, onde o time que tem atuado nesse projeto envolve a Juliana, a Nayara e a Cíntia, em prol de desenvolver microcarreadores biopoliméricos que permitam que células sejam incorporadas e associadas a esses microcarreadores, em prol de produzir análogos de linguiça e também que esses análogos possam ter células de diferentes origens. Nesse projeto, estamos empregando células de origem bovina, suína e de frangos, que permitem crescer nesses microcarreadores em ambiente de bioreator, para que então nós possamos produzir esse embutido. E também a Nayara tem atuado desenvolvendo, por meio de eletrofiação, nanofibras comestíveis. Nesse contexto, ela tem desenvolvido essas nanofibras como suportes tridimensionais para que seja possível o cultivo de células musculares e que, quando incorporadas essas células musculares em processos de cultivo em 3 dimensões, nós possamos desenvolver um protótipo de carne cultivada estruturada que teve como base inicial de suporte das células nanofibras eletrofiadas. Nesse processo todo, envolvendo esses vários nanomateriais que vocês conheceram, muitas vezes é necessário você investigar aspectos que envolvem a chamada nanossegurança. E, nesse sentido, a Thalita tem desenvolvido, durante o estudo de doutorado dela, diversas estratégias para a produção de insertos de custo baixo que permitem nos realizar a avaliação de testes nanotoxicológicos. O objetivo, nesse caso, é testar esses materiais que foram desenvolvidos, empregando estratégias nas quais a impressão tridimensional seja utilizada para a produção do inserto e também seja empregada para a produção de hidrogéis que venham a ser testados nesses insertos para avaliar a segurança de cada nano e biomaterial desenvolvido. E, nessa mesma plataforma, a Vera, junto com a Maria Luísa, tem desenvolvido uma série de formulações, tintas alimentícias, enriquecidas funcionalmente, em prol delas oferecerem atributos como os antioxidantes e que são tintas oriundas de materiais provenientes de vegetais, cogumelos, algas e também de coprodutos agroindustriais. Esses materiais podem, então, ser empregados para a produção de tintas avançadas, formulações avançadas para a produção de alimentos. E, na mesma plataforma, a Beatriz desenvolveu conosco uma extrusora de seringas de custo baixo para contribuir com a popularização dos processos de biofabricação tridimensional, seja por impressão, esferoidização, formação de filamentos, e que efetivamente agrega valor com um dispositivo modular que permite a expansão conforme as necessidades e requerimentos de cada laboratório de pesquisa. E, mais recentemente, a Alessandra desenvolveu aqui no nosso time um protótipo de uma máquina de spin coater de custo extremamente baixo, que permitem-nos a fabricação de filmes e também de películas de revestimento, sobretudo para avaliação das características de novos materiais que venham a ser desenvolvidos com vistas ao desenvolvimento de alimentos avançados e tecnologias avançadas para a fabricação de alimentos. Como conclusões dessa fala e as perspectivas que eu tenho, é mais de convocar cada um de vocês que empreguemos cada vez mais a nanobiotecnologia e a bioengenharia em prol da agricultura em ambiente controlado, essa que vocês, muitos, passaram a conhecer a partir de hoje, e também a fabricação de alimentos disruptivos, como aqueles oriundos tanto da impressão tridimensional de alimentos, quanto também de processos que envolvem a agricultura celular. Eu agradeço nesse momento às agências de fomento, as quais permitem que essas pesquisas sejam desenvolvidas, e também às instituições nas quais nós realizamos esses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas, sobretudo, eu agradeço às pessoas que fazem parte do nosso time do Elinano, aqui neste slide, em escala de cor, aqueles que ainda hoje fazem parte do nosso time, são 30 pessoas que atuam no Elinano, e em escala de cinza, aqueles que contribuíram e deixaram legados no Elinano e hoje atuam em instituições de pesquisa e outras instituições em todo o Brasil e todo o mundo. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para esclarecimento de perguntas na nossa sessão de perguntas e respostas.